Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Nós estamos com mais um vídeo do Movimento Eucarístico, do qual eu e você participamos. A Comunidade Sacramento de Amor tem um lema muito forte que é adorar até que Ele venha. E nós queremos, com esse movimento eucarístico, levantar aí um exército branco para que homens e mulheres em todo o Brasil sejam formados um grande valor, um grande tesouro que é a Eucaristia. Nós queremos colocar Jesus Eucarístico no centro da vida dos católicos novamente, e é isso que é o sonho, né, da igreja, e é isso que nós deveremos colocar. Jesus que quis ficar conosco, Jesus que instituiu na quinta-feira a Santa Eucaristia, corpo e sangue, alma e a divindade. Por isso, minha irmã, meu irmão, nós estamos aqui em mais um vídeo, e eu já peço para você que divulgue esse vídeo, eu já peço para você que evangelize também e forme outras pessoas clicando aí, colocando aí como que chama? Ok? Não, vou falar que um joia? Põe um joinha aí, tem um nome disso, também ajuda aí. Dá um like, põe um like aí e compartilha esse vídeo com tantas pessoas que vocês conhecem, por favor, para que a gente pudesse evangelizar. Qual é o vídeo de hoje? Qual é o tema hoje desse vídeo? O tema é: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então nós precisamos saber quem são os verdadeiros adoradores. E essa formação é importante porque nós católicos precisamos saber o que é adoração. Nós precisamos entender o que é adoração, a verdadeira adoração, onde que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Lá no Antigo Testamento, para a gente fazer um resumão, assim, para ser bem objetivo, Deus pediu àquele povo, que era o povo seu, os hebreus, o povo de Deus, para que eles pudessem, então, matar um animal em expiação dos pecados, né? E tinha todo o rito, principalmente o rito do sangue ali, porque o sangue significava vida. Então, nesse rito que tinha o sacerdote, tinha o altar e tinha a vítima. Se matava um cordeiro, principalmente, né? As pessoas que tinham mais condições eram cordeiro. E então, a morte desse cordeiro, que era perfeito, era o melhor que tinha, né? Da criação, aquela pessoa então ofertava aquele cordeiro para Deus, e por isso tinha todo esse rito, e se fazia o sacrifício, e nesse sacrifício era a adoração que se dava a Deus. Ou seja, para que o pecador não morresse, o animal morreria no lugar do pecador. Deu para entender? É mais ou menos isso. É mais complexo, mas também a gente não pode ficar aqui, né? Então o que aconteceu? Vem Jesus, Jesus se encarnou, né? E São João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele morre em nosso lugar. Agora já não é mais, se sacrificava os animais, o próprio Deus veio e se sacrificou, né? O Filho de Deus se sacrificou para me salvar, para te salvar, ou seja, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Por isso, amados, depois de Jesus não precisava de sacrificar mais animais. Ele se sacrificou para a expiação dos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar e ele morreu então no lugar dos animais. Agora é o próprio Cristo, o Filho de Deus, que morre numa cruz. E a partir da cruz nós somos salvos. Por isso, minha irmã, meu irmão, Jesus, ele na quinta-feira, quando instituiu a Eucaristia, ele disse: fazei isto em memória de mim. Ele tomou o pão e ele abençoou aquele pão, ele partiu o pão e disse: eis o corpo que é dado por vós. Ali Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Então, na morte Jesus se entrega ao Pai e na Eucaristia ele se entrega a cada um de nós. Por isso, para mim e para você, para o católico apostólico romano, a Santa Missa tem o sacerdote, como no Antigo Testamento, tem o altar e tem o sacrifício, a vítima, que é o próprio Cristo. Para nós, na missa, o sacerdote é Cristo, o altar é Cristo e a vítima é Cristo. Então, por isso que no templo, na missa, no templo católico, sempre tem que ter um altar, sempre tem que ter um sacerdote e sempre tem que ter a vítima, que é o próprio Cristo. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento, foi assim que Deus pediu e por isso a missa é assim. Na Santa Missa, amados irmãos, Jesus é a paixão, é a morte e a ressurreição. Aí você vai dizer assim: Du,
Na missa, Jesus morre todas as vezes? Sim, ele morre, mas não é outra morte. É a mesma morte lá no dia que ele morreu na cruz. É a única morte que se perpetua até hoje. Então, a Santa Missa é essa atualização do Calvário, aonde Jesus morreu. A missa é a morte de Jesus, mas é a morte incruenta, não tem sangue. Então, acontece a morte de Jesus na missa, mas foi a única morte, aquela lá, que se atualiza, né, todas as vezes na missa. E isso, para nós, é a verdadeira adoração. Para o católico, a adoração tem que ter o sacrifício. E por que isso é importante? Porque nós temos outras religiões aí, por exemplo, os protestantes, que para eles a adoração é levantar as mãos, é ter essa comunhão com Deus, e ali eles adoram, né? Para eles aquilo é adoração. A música é adoração, e encerra nisso. Para nós, não. Para nós católicos, não encerra a adoração no louvor, numa música bonita. Não, para nós católicos, para ter a verdadeira adoração, precisa de ter o santo sacrifício. Tem que ter a vítima, tem que ter o altar e tem que ter o sacerdote. Por isso, a missa é o santo sacrifício. Então, amados irmãos, para nós, levantar as mãos, rezar, ajoelhar, isso nós podemos fazer em qualquer lugar, podemos fazer em casa, a própria palavra pediu para fazer isso em casa. Nós podemos fazer na rua, nós podemos fazer no quarto, nós podemos fazer em qualquer lugar, mas isso para nós é uma união com Deus, é somente uma comunhão com Deus e não uma adoração. Por isso que nós levantamos a mão e ajoelhamos até mesmo para a vida dos santos, né? Para Nossa Senhora, nós às vezes ajoelhamos diante da imagem de Nossa Senhora, mas isso não significa que nós adoramos, porque nós adoramos quando há sacrifício. Por isso, na igreja, existe alguns tipos de culto, e aqui eu já vou também colocar isso para vocês, isso é dogma, doutrina da Igreja Católica. Existe o culto de dulia, dulia significa honrar, que a gente faz com os santos, os anjos. Então nós veneramos, nós honramos os santos, porque eles se uniram tanto a Jesus que se tornaram um com ele, como diz São Paulo, já não sou eu, mas que Cristo que vive em mim. Por isso nós honramos os santos, não é? Como nós honramos São Pedro, como nós honramos São Paulo. Aí alguns falam assim, não, mas vocês têm as relíquias dos santos, vocês adoram as relíquias. Não, nós não adoramos, ali não tem sacrifício. Nós não adoramos, nós veneramos. Porque também lá a Bíblia fala para nós que a sombra de Pedro curava. Né? O lenço de São Paulo curava as pessoas. Porque não é São Paulo, não é Pedro, é o Cristo. Aqueles homens estavam tão unidos a Cristo que se fez um com ele. Mas não era Paulo, não é Nossa Senhora. Para nós católicos, nós adoramos somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse culto chama latria. Então, que significa adoração. Então, para nós católicos, existe dulia, que é os santos e os anjos, e a latria, que é somente para a Santíssima Trindade, somente para Deus. Isso é doutrina católica. Então, não fica falando que nós adoramos imagens, nós adoramos Nossa Senhora, porque não há sacrifício. Nós levantamos o braço, nós ajoelhamos, isso para nós é veneração. Para nós, adoração tem que ter sacrifício, e acontece verdadeiramente na Santa Missa. Entre a dulia e a latria, existe o protodolia, que se dá a São José, ou seja, a nossa veneração a São José é protodolia, é mais do que os santos. Existe hiperdolia, que nós damos à Virgem Maria, Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus e Mãe de Jesus. Essa hiperdolia é maior do que a protodolia e é maior do que a dolia dos santos. Maior do que São José e maior que os santos. Mas nunca a latria, que é a Santíssima Trindade. Isso é doutrina católica, isso está ensinado nos documentos, no catecismo da Igreja Católica. Por isso, não existe, amados, nenhuma hipótese. Uma coisa é nós olharmos diante da Eucaristia e dizer, esse é o nosso Deus, meu Senhor e meu Deus. Então, para nós, a gente joelha diante de Jesus, porque a latria é adoração. Ou seja, na Santa Missa acontece a transubstanciação, aquele pão se transforma em Cristo, corpo e sangue, alma e divindade. Quando se pega a Eucaristia e leva para uma capela que tem o sacrário, nós adoramos a Eucaristia, porque foi feita ali, nasceu ou aconteceu pelo sacrifício da Santa Missa. Por isso que a Eucaristia está nos sacrários. Amados, por isso nós católicos, então, eu queria que você entendesse e compreendesse
e nós adoramos somente a Deus, a Santíssima Trindade, e em especial a Santa Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Corpo e sangue, alma e divindade. Para nós não simboliza. Jesus disse isso é. Né? Jesus não disse que simboliza. Está lá em João 6. É meu corpo. É o meu sangue. Então, para nós, a Santa Missa é o sacrifício de novo, o altar, a vítima, que é o próprio Cristo, e o sacerdote. Para nós isso é adoração. Verdadeiros adoradores vão à missa. Os verdadeiros adoradores comungam alimento de Jesus vivo na Eucaristia. Por isso vai até a capela, adora, vai à Santa Missa e adora, porque nós precisamos adorar até que Ele venha. Deus te abençoe, nós nos encontramos na Eucaristia, amamos a Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!